Inteligência espiritual, parte 3. Na primeira imersão, nós falamos sobre como o homem foi criado, a parte espiritual do homem. O que o apóstolo Paulo falou, quando ele fala ali do homem interior, nós entendemos ali que se trata da parte espiritual. Nós entendemos que o homem, estando conectado com Deus, através do Espírito Santo, ele tem ali a vida de Deus nele. Quando Deus formou o homem, ele assoprou, como diz na minha versão, fala, insuflou o fôlego de vida nele. E a partir daquele momento, aquele homem passou a ser alma vivente. Nós lemos lá o texto que Paulo fala, que nós temos que preservar, né, que Deus ele nos santifica, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Falando que ele santifica, então, falando ali da composição. E eu não sei, eu não falei para vocês, antes de eu entrar aqui na parte 3, que por que essa preocupação, por que Deus tem essa preocupação de você ser uma pessoa que esteja plena no Espírito, que a tua vida espiritual esteja plena em Deus? Por que Deus tem essa preocupação? Porque tudo que Deus entregou para o homem, primeiro, Ele entregou na sua parte espiritual. Deus entregou ali o dominai, o subjugai, frutificai, o governo, a autoridade, o radar, que significa, né, governo, senhorio. Ele entregou isso para o homem na parte espiritual, no espírito do homem. E por isso que quando o homem pecou, ele morreu. Essa morte espiritual foi o que? A desconexão com Deus, a desconexão do seu espírito. E ali agora, aquele homem que tinha autoridade, governo, que tinha tudo aquilo, ele perde, porque ele está morto. O véu está fechado, o acesso com Deus se limitou. Quem me entende até aqui, diga amém. Só estou refrescando a tua memória. Por isso que Jesus veio. Jesus ele veio, e a pregação de João Batista e a de João Batista, você lembra lá, quando ele começa a pregar nas suas pregações, e assim que ele é levado preso, Jesus inicia ali, começa a pregar também. O que era a pregação deles? O reino de Deus é chegado. O reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus é chegado. Ele veio trazer o que? A mensagem do evangelho do reino. O que significa evangelho? Evangelho significa boas novas. Boas novas. Então ele veio trazer as boas novas, as boas notícias do reino. Por quê? Porque até então a terra estava subjugada por um reino. Qual reino que estava sendo subjugada a terra? O reino das trevas. Amém? O reino das trevas, que o mundo jaz do maligno, o sistema, todo mundo estava condenado ao pecado, à morte eterna. E aí Jesus ele veio quer trazer as boas novas do reino. Ele veio trazer o reino. Qual que é o reino? O reino de Deus. O reino. E o que ele diz? O reino de Deus já está entre vós. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Então perceba que há o que? Primeiro é feita nos céus, para depois fazer na terra. O reino ele está no céu e você tem que trazer ele para a terra. Faz sentido para você isso? Então Jesus ele veio trazer o que? O reino de Deus, o sistema de Deus, o governo de Deus na terra. E através de quem? Através de Jesus Cristo, como ali a primazia, como a primícia, como o primeiro. E depois ele entrega, ele ortoga isso para você.
Ele entrega para você. E agora Paulo vem e corrobora isso dizendo: vós sois embaixadores de Cristo. Você o que? É o embaixador do reino. Então o que é? Cada crente que está aqui é uma embaixada do reino de Deus na terra. Eu vou repetir. Quem sabe você não tem noção do que eu estou te dizendo, mas eu vou falar, para você entender nessa noite. Olha para esse crente que está do seu lado e fala: você é uma embaixada do reino celestial aqui nessa terra. Aleluia! Glória a Deus! E como que funciona esse governo? Parte da onde? Da onde que parte esse governo? Do Espírito. É espiritual. Amém? Então, Então, na aula 2, quinta passada, eu te ensinei algumas coisas, alguns pilares. Tem mais, eu falei que tem mais. Eu só peguei alguns 6 para ler o que? Eu falei da oração. Eu falei do jejum. Eu falei da obediência, do temor, do amor e do perdão. E eu falei disso. 5 pilarzinhos. Existem mais. Se eu fosse falar só de pilar aqui, nós ia ficar um mês só falando de pilares. Tem a leitura da palavra, tem tudo, tem muita coisa. Esses pilares é onde que vai nutrir o quê? A tua comunhão com Deus, através do seu, repete comigo, Espírito, através do seu. Então você entendeu a parte espiritual que você tem, você entendeu como você nutrir ela. Agora eu quero falar aqui algumas coisas que, quando você entende ela e quando você nutre ela bem nutrida, automaticamente isto vai gerar algumas coisas em você. Isto vai gerar algumas coisas em você. E é sobre isso que eu quero falar. Qual que é o benefício de ter uma vida espiritual plena, de estar firme, alicerçado, conectado, intimidade com Deus, firme com Deus. Aí nós vamos falar do resultado. Qual que é o resultado dessa vida espiritual ativa em Cristo? Tem que ter um resultado. A partir do momento que eu entendo, que eu pratico. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Eu entendi e agora eu comecei a praticar. Essa vida, ela tem que me dar um resultado. Isso é automático. Como 1 mais 1 é 2. Então, qual que é um dos? Existem muitas coisas. Quem sabe o que eu vou pregar aqui, conforme eu estou pregando aqui, Deus vai te dando discernimento, vai te mostrando outros textos, outras coisas. Fica livre, deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Tem pregadores, homens de Deus, anota, depois mostra para mim. Eu gosto disso. Nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus. A palavra não é minha, não é sua, é de Deus. Amém? Espírito Santo, me usa nesta noite como instrumento, como um canal do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Então vamos lá. Uma das coisas que eu achei aqui de uma pessoa que está com a vida ativa no Espírito, número 1, se pode assim dizer, ela, pastor Raimundo, ela tem sensibilidade a ouvir a voz de Deus. Ou seja, a voz de Deus para ela é audível, é clara, não tem dúvida. O ouvido dela está afinadinho para ouvir Deus falar. Uma pessoa, quando ela está com uma vida ativa no Espírito em Cristo, ela ouve a voz de Deus. E o próprio Jesus fala isso. João capítulo 10, versículo de número 27. Olha o que Jesus fala. Aleluia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, uma pessoa que ela está conectada, uma pessoa com vida ativa espiritual, ela ouve a voz de Deus. Vamos fazer um teatrinho aqui? Vamos lá.
Vem cá Wesley, vem cá Renatão, vamos trabalhar. Vem cá Renatão, vem cá pastor Raimundo, vem cá pastor Eliel, vem cá João, fica aqui, ó. Pode me dar luz aqui, por favor, por enquanto, para o pessoal enxergar bem aqui. Tá aqui, ó, Wesley. Fica lá, pastor Eliel, você vai fazer a voz de Deus. Fica aqui em volta dele, vocês vão fazer outras vozes. Cerca ele, precisa de mais gente aqui. Vem cá, ó, o Anderson, Fraim, cerca ele aí. Você tá de castigo hoje. Tô brincando, tá cansado, né, filho? Fica em torno dele. Você fica no meio, Wesley. Não precisa de fazer volta, não. Só fica em torno. Tá aqui Deus. Um exemplo. Tá bom? E Deus, a voz de Deus está aqui. Ele está com a vida dele fraca espiritualmente. Deus está falando com ele aqui. Vem, meu filho. Só que ele não consegue ouvir. Por quê? Fala alto. Deus continua falando. Vai, continua falando. Você está conseguindo ouvir a voz de Deus? Não. Por quê? Ah, tá muito barulho, né? Não tô conseguindo ouvir. Muitas vozes. Olha aqui. Quando a pessoa está fraca espiritualmente, a voz de Deus fica longe para ela. E essas vozes aqui, ó, tampa a voz de Deus, porque são várias vozes. Vai. Estou cantando ópera aqui, ó. Agora, quando ele começa a ativar a vida dele no Espírito, vocês vão ficando longe e a voz de Deus vai se aproximando. Esse Deus está cansado, Jesus. Agora você está ouvindo a voz de Deus? Agora eu tô ouvindo. Agora tá bem claro agora. Fala, meu filho, eu te amo. Tá claro agora? Tá, agora tá. E ali, você tá ouvindo? Não ouço mais, graças a Deus. Hã? Não ouço mais. Não Você ouço só ouve qual voz? a voz de Deus. Aplauda Jesus, amém? Deus abençoe, viu? Aí. Falei pra eles ficar falando, eles ficou lá. Ai, Jesus. Aí eu chamei o Deus cansado. É brincadeira, pastor Léo. É só pra gente descontrair. É só para você entender. Você sabia que às vezes uma cena dessa aqui fixa na sua cabeça e você não esquece nunca mais? Quando você está totalmente ativo espiritualmente, a voz de Deus é clara para você. As outras vozes, aleluia por isso. As outras vozes não têm poder para tirar você do foco, para tirar você da presença, porque a única voz que você escuta é a voz de Deus. Você consegue discernir, você consegue ter direção divina com clareza, porque de repente você está para tomar um golpe, você está para entrar numa fria, você está para se lascar, aí Deus vem e fala para você: não, meu filho, não vai, não compra, não vai lá, não pega isso, porque você ouve a voz de Deus. Agora, quando você ouve as outras vozes, perceba, as outras vozes elas vêm para te enganar. As outras vozes vêm com outras das coisas para tirar você da presença de Deus. É por isso que Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, a partir do momento que você está com uma vida ativa espiritual, você ouve a voz de Deus. E essa pessoa ela não se deixa andar pelo instinto, por emoção, não. Porque ela aprendeu, presbítero João, a ouvir o Espírito falando com ela, o Espírito Santo. Quantas vezes, olha aqui para mim, quantas vezes você estava para entrar numa furada, ou você ia tomar uma decisão, e a voz de Deus veio e falou com você assim, audível. Erga a tua mão. Como você estava espiritualmente? Bem?
Hã? Você conseguiu ouvir a voz de Deus. Amém? Então, a voz de Deus, a voz fica clara. Então isso é um resultado de um crente ligado a Deus. Ouvir a voz de Deus. Então é um dos resultados. Eu vou citar outro resultado aqui para você. Uma pessoa que ouve a voz de Deus, ela aprende a ter uma maturidade espiritual. Ela fica madura espiritual. Uma pessoa que está conectada, nutrida no Espírito. Coloca aí Hebreus capítulo 5, versículo 14, se não me falha a memória, que fala isso. Vamos lá. Mas os mantimentos sólidos é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Por isso, deixando os rudimentos, é só lá o versículo mesmo. Aqui o escritor de Hebreus está falando, mas o mantimento sólido, ou seja, já está consolidado, a fé já está consolidada, ele já entendeu, já é de oração, já está buscando a Deus, já está jejuando, está nutrindo o espírito dele, então ele está se alimentando de comida sólida. Aí ele vem e fala, ó, em razão do costume, tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Agora eu te pergunto, irmão, como tem pessoas que ele não tem discernimento nenhum? Alguém já viu alguém assim? Ele não tem discernimento de nada. Às vezes, irmão, esses dias, eu não vou falar nome, mas uma pessoa aí recém-batizada, acho que tinha 3 meses de crente, batizou, participando da igreja, aí não concordo com o que foi feito na internet, eu acho que isso não tem que ser exposto, mas foi visto aonde? No show da Lady Gaga. Eu te pergunto, uma pessoa dessa tem discernimento? Um cristão entrar numa roda de samba faz sentido para você? Um cristão entrar numa roda de funk, um cristão ficar postando funk, é demônio, é diabo isso aí, e tem que repreender. Falta do quê? Discernimento, falta de maturidade espiritual. Quem está me entendendo aqui, diga amém. A falta de maturidade espiritual. Então, a Bíblia fala assim que nós não devemos se assentar nas rodas de quem? Salmo 1, dos escarnecedores, os que se escarnecem da fé, escarnecem de Deus, escarnecem, pega o santo e profana. Esse tipo de roda não é para crente estar. Isso é uma coisa óbvia, mas infelizmente tem pessoas que ele acha normal. Quem já viu pessoa que para ele tudo é normal? Tudo é normal. E Paulo fala para Timóteo, eles vão arrebanhar doutores para si. Para o quê? Para certificar aquilo que eles fazem. Como eles querem que alguém fale, não filho, está certo. Se vir alguém contra, não presta. Tudo tem que estar alguém ali avalizando como correto. Doutores para si, comissões. Agora eu te pergunto, tem discernimento? Não. Hoje em dia os cristãos estão perdendo o discernimento espiritual. Não está tendo, por quê? Porque o espírito está fraco. Não consegue discernir, irmão, o santo do profano, o certo do errado. Tem gente que na cabeça dele, irmão, se você conversar com ele, se você não estiver firme na presença de Deus, ele convence que o errado dele é certo. É bom de papo, é persuasivo, faz cara de coitado, de coitada. E se você bobear, você cai. Mas quem está com o espírito nutrido, ativado na presença de Deus, irmão, aprende a discernir.
Você sabe por que você aprende a discernir? Porque a Bíblia fala, tem um texto na Bíblia que fala que a boca fala o que o coração está. Então, irmãos, o que está no coração daquela pessoa, pode ter certeza, se você começar a conversar com ela, através das palavras dela, ela vai revelar o coração dela. Irmãos, faz mais de 20 anos que eu mexo com pessoas, e eu consegui aprender de tanta pancada que eu levei na minha vida, com pessoas. Basta você conversar com a pessoa. Irmão, é tão fácil você discernir um soberbo. É tão fácil você discernir uma pessoa altiva com altivez. É tão fácil, pelo menos para mim, uma pessoa invejosa, irmão, invejoso, altivo, orgulhoso, eu discerno rapidinho. Meia dúzia de palavras que eu trocar, porque ele revela aquilo que está no coração dele, é vomitado nas palavras. E tem gente, irmão, que cai como um patinho. Falta do quê? Discernimento. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga: a partir de hoje, o meu discernimento vai estar apurado. Amém? O falso humilde, né? Irmão, hoje em dia o que mais tem é pessoas falsa humilde. Aquela pessoa: não, eu não quero não, mas por dentro eu quero. Mas é aquele negócio, quando ele fala que não quer, porque quer. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Abre o olho, igreja. Amém? Você é filho de Deus, você não tem que ser passado para trás não. Você não tem que ser enganado não. Aprenda, eu não sei nem porque eu estou entrando nisso, não faz nem parte aqui da lição, mas deixa o Espírito Santo conduzir. Toma cuidado com o que você põe na tua casa. Ah, pastor, ele é bonzinho. Às vezes está de olho na tua mulher, está de olho no teu marido, está de olho nos teus móveis, está de olho no teu sofá lá, grandão, que abre e fecha. Não tem, pastor, fala que tem, fala amém. Está de olho na geladeira. Tem gente que é tão carregada pelo diabo, irmão, que ele vai na casa da pessoa, até a flor murcha. Tô mentindo? Tô mentindo, pastor Rebolo? Até a flor morre. O sangue de Jesus tem poder. Uma pessoa que tem discernimento, olha aqui para mim. Uma pessoa que tem discernimento, uma maturidade espiritual, que é a mesma coisa, eu considero, ela sabe em momentos críticos tomar decisões corretas. Ele sabe tomar decisões corretas. Agora o crente imaturo, o crente que está fraco espiritualmente, ele enfia os pés pelas mãos, chuta o balde, acaba com tudo. Irmão, eu vou falar aqui, mas ela não vai saber também. Eu conheci uma mulher, uma missionária, o apóstolo Ivan também conheceu ela. Irmãos, essa luz aqui que me ilumina. Naquela época não era forte a questão de playback na internet, então se usava o playback, comprava CDs de playback. Então ela comprava um monte de CD de playback da Shirley Carvalhais, o que eu lembro é Shirley Carvalhais, Rose Nascimento. Aí o que acontecia? De repente passava uma prova, um filho dela fazia uma coisa, dava algum problema financeiro, irmão, ela ia no meio da rua e quebrava todos os playback dela, na frente de todo mundo. Eu não quero mais servir a Deus. Pá! E pisava em cima ainda, parecia doido. Aí, como ela morava perto lá do apóstolo, o apóstolo me ligava de novo. De novo o que? Quebrou os playback. Aí na outra semana fazia o marido comprar tudo de novo. Irmão, só das vezes que eu fiquei sabendo, foi 3 quebradas. Naquela época, bom, um CDzinho era 20 conto. E os dela era tudo original, com a letra assim, encarte para ler, para cantar. Quebrava tudo. Imaturo. Você quer ver imaturo? Pessoas que às vezes têm um cargo na igreja, aí de repente acontece alguma coisinha, eu vou largar tudo, não sei o quê. Imaturo. Pessoa sem discernimento. Do nada abandona tudo.
Um dia, o meu pastor estava me testando. Um dia, eu estava conversando assim na roda de obreiro e ele ia me ungir. Acho que ele ia me ungir na época, não lembro se era evangelista. E ele ia fazer um teste comigo. Só que ele não falava. Aí eu estava lá e de repente eu saí e esqueci a chave. Quando eu voltei, ele propositalmente estava falando mal de mim. E eu ouvindo, e na minha cabeça, ele não sabia que eu estava lá, e ele falando. Aí eu falei, peguei a chave. Não lembro o que ele estava falando, né? Ele fica o dia inteiro aqui na igreja. Não sei não lembro o que era que ele estava falando, porque eu ficava o dia inteiro na igreja, só ia em casa para dormir e almoçar. Aí eu fui para casa revoltado, pastor do diabo, pensando comigo, né? Tô servindo ele há não sei quantos anos, pega o cara falando mal de mim, já estourou caixa d'água, puxei água sozinho aqui e comecei a lembrar de tudo que eu fiz ali naquela igreja. E eu doido de nervoso, irmão, doido de nervoso. E era domingo, eu falei, também não vou no culto, não quero saber de culto não piso mais naquela igreja. Aí, imaturo eu, né? Aí quando foi chegando a hora do culto, irmão, começou a me dar aquela agonia. Ah, quer saber uma coisa? Tomei banho, pus a roupa e fui pro culto. Cheguei lá na igreja, na hora que eu pisei lá, ele me viu, tal, fez o culto normal, tal. Aí ele chegou em mim e me abraçou. Falei, tá. Aí eu pensando comigo, ó, o falso. Aí ele falou, ainda bem que você voltou, você passou no teste, vou te consagrar evangelista. Se eu fosse um imaturo, hein? Quase. Faltou um pouquinho ali, quase que eu perco a beça. Você está vendo? Aí às vezes alguém faz alguma ofensa para você, alguém faz alguma coisa para você, já é motivo de chutar o balde. E principalmente na obra de Deus, irmão, principalmente quem trabalha na obra de Deus. Jesus falou, convém que venham os escândalos. Aqueles escândalos que Jesus está falando ali, se você for pegar a palavra escândalo, é escandalon, que o significado quer dizer armadilhas, ofensas. O diabo sempre vai colocar armadilha de ofensa. Sempre alguém vai te ofender e você vai ofender alguém. Repita assim comigo, eu sempre serei ofendido e sempre vou ofender alguém. E sempre é a pessoa que está mais próxima de você. Quem é casado aqui, erga a mão. Quantas vezes vocês já se ofenderam e largou por causa disso? Larga para você ver. Aplauda Jesus por isso aí. Então, uma pessoa, o resultado de uma pessoa, depois o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração. Fui para o culto, eu lembro no caminho do culto que eu ia de a pé. Tinha carro, tinha bicicleta, tinha nada, tinha só o sapato mesmo para andar e de a pé, e era meio longinho, e o Espírito Santo no meu coração. Perdoa ele. O Espírito Santo olha para essa pessoa. Eu sei que é chato isso, mas isso aqui é uma forma de você memorizar. Fala, tenha discernimento. Seja maduro espiritualmente. Irmão, tem tanta... Oh Jesus, quantos cristãos que caem no golpe do Pix na internet aí desses profetas. Tinha uma live aí de um profeta, irmão, o cara é bandido. Tinha 10 mil pessoas na live. E o cara pedindo Pix de 100. E o povo, tô saindo da live, vou fazer o Pix. E daqui a pouco eu volto. Aí você pergunta, o cara tem igreja? Não tem igreja, não tem nada. Bandido. E aqui, irmão, pra você levantar 10 pessoas para dar 100 reais, ó. Soa. É difícil, né? Mas tá lá. Eu conheço um aí na internet. Esse eu falo com propriedade porque eu conheço. Ele faz live, sabe? No meio das lives ele fica pregando, entregando profecia. E no meio das lives, acho que eu já mostrei pro presbítero João, um dia que ele estava fazendo live, ele vai lá na geladeira dele e começa a abrir a geladeira. Olha, minha geladeira está vazia. Vai, chacoalha o gás. Meu bujão de gás acabou.
Aí na outra live, ó, irmão, quero agradecer, irmão, veio 3 bujão de gás aqui. Veio não sei o que, veio caixa de leite. Eu conheço o cara não gosta de trabalhar, não para em igreja nenhuma, nem pastor é. E o povo lá dando as coisas. Falta do quê? Fala com fé, falta do quê? Fala, eu não caio nas armadilhas do diabo, porque eu estou com a vida espiritual ativa em Cristo. Amém? Mais uma parte aqui. Essa aqui é tremenda. A transformação do caráter. Uma transformação de caráter. O resultado de uma vida espiritual ativa é a transformação do caráter. Ou seja, o cara mentia, agora não mente mais. Roubava, agora não rouba mais. Usava droga, se libertou, agora não usa mais. Era um prostituto, agora não prostitui mais. Era um adúltero, agora não adultera mais. Bebia, agora não bebe mais. Batia na mulher, agora não bate mais. Apanhava da mulher, agora não apanha mais. É, porque hoje em dia tá difícil, né? Tem cara que tá apanhando de mulher. Hoje o mundo tá louco. Ou melhor, irmã que batia no marido, agora não bate mais. Quem já apanhou da esposa? E erga a mão. Olha lá, teve um que ergueu a mão lá. Corajoso. Mas agora não apanha mais. Aleluia, aplauda Jesus por isso. Qual que é o resultado? Preste atenção. É o fruto do Espírito. Preste atenção. Isso aqui é muito forte. O fruto do Espírito gera dentro dela. E fruto do Espírito não é dom não, viu, irmão? Não é dom não. Abra sua Bíblia em Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito não é dom. Ele é consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. É consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. O fruto não é dom. Não se busca, mas ele se manifesta com o tempo. Ou seja, quanto mais eu busco Deus, quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu jejuo, mais vai se manifestar em mim o dom, o fruto do Espírito. Mais vai se manifestar na minha vida. E quais que são aí, ó? Mas o fruto do Espírito é amor. Quanto mais eu estou cheio do Espírito Santo, mais eu vou amar. É gozo. O que é gozo? Alegria. Irmão, tem crente que vive triste, não tem alegria. Está faltando esse gomo desse fruto aqui, ó. Eu considero uma forma técnica, literal, para ficar mais fácil para você aprender. O fruto do Espírito é como se fosse uma mexerica. É um só, é por isso que é fruto, não é plural. Mas tem vários gomos. Amém? Guarda isso na sua memória, que fica bem fácil, bem didático para você aprender. Olha lá, primeiro gomo, amor. Segundo gomo, gozo, alegria. Você tem alegria de servir a Deus? Você tem alegria de estar na casa de Deus? Quando vai chegar na hora do culto, você fala igual Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, igual o salmista fala. Você fala isso? Você tem alegria na vida? Paz. Uma pessoa longanimidade. Uma pessoa longânima. Uma pessoa difícil de se estressar. Uma pessoa que perdoa. Benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vai rápido, passa aí para mim. Ó, quanto goma aí. Passa o próximo, por favor. Contra essas coisas não há lei. Então o que uma pessoa, então isso aqui que eu falei não é dom. É resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, que manifesta em você. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu me encho do Espírito Santo, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais goma eu vou ter. Amém, irmão? Agora não era de conversar. Segundo,
autoridade. A pessoa tem autoridade. O que é autoridade? Quem lembra de Atos capítulo 7, Estevão? Quando estava lá, os fariseus colocou ele no canto, começou a questionar, ele começou a debater. A Bíblia diz que ele debatia com autoridade, o rosto dele resplandecia. Por que ele debatia com autoridade? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Deus estava sobre ele, a graça de Deus estava sobre ele, cheio do poder de Deus. Então ele tinha autoridade. O crente que está com uma vida ativa no Espírito Santo, uma vida ativa no Espírito, ele tem autoridade para expulsar demônios. Quando Jesus chegava, os demônios falavam: o que eu tenho a ver contigo? Que não é chegar a tua hora, o que você quer comigo? Os demônios se curvavam, os demônios sumiam, os demônios eram expulsos. Por quê? Porque Jesus tinha autoridade, e Jesus deu essa autoridade para a igreja. Mas para você exercitar essa autoridade, você tem que estar cheio do Espírito de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus, ativo no Espírito. Senão, meu irmão, aí alguém fala: pastor, para ter autoridade tem que estar bem ativo. Senão, filho, pastor, por que tem pessoa que às vezes o jeito que ela fala já é imponente, já tem autoridade, você sente a presença de Deus no falar? Porque está plena, cheia da presença de Deus, cheia do Espírito. Você vê lá em Atos, que foi Pedro também, Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo veio ali, a Bíblia diz que Pedro se levantou, um homem douto, ignorante, pregou com uma autoridade, irmão. E quantas mil pessoas converteu? Quem lembra? Quanto? 5.000. 5.000 pessoas se converteu ali. Por quê? Porque ele tinha autoridade. Você agora olha aqui para mim. Quem aqui é velho de igreja? Erga a mão. Quantas pessoas que você já viu subir no altar para pregar, falar de Deus sem autoridade nenhuma? Quem já viu? Não é julgando, mas você vê que está sem autoridade. Quem já viu isso? Já viu? É algo que às vezes acontece. Então, meus irmãos, isso é resultado. É resultado de uma vida espiritual. Já estou terminando. E uma pessoa é onde eu queria chegar, Efésios capítulo 6. E aqui eu já estou caminhando para o final. Uma pessoa ativa e espiritual, ela tem estabilidade nos dias difíceis, nos tempos maus. Porque está aqui, ó, Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que sejais capazes de resistir o dia mau, tendo vencido tudo, permanecer firmes no combate. Irmãos, olha aqui para mim. Isso aqui é uma coisa que você tem que aprender. Sempre, ou um dia, vai chegar um dia mau para você. Aquele dia que o chão vai sair do seu pé. O dia que você vai receber uma ligação. O dia de uma perca. Pastor, misericórdia, Paulo fala, o dia mau. O dia mau um dia chega. O dia da morte de alguém. Um dia de um resultado de um exame. O dia de uma traição. Um dia de uma decepção muito grande. Pode chegar na tua vida.
E nessa hora, meu irmão, nessa hora, se você não estiver com a vida bem nutrida espiritual, você vai desmoronar. O dia mau é o dia que você tem que lutar não para vencer. O dia mau é o dia que você tem que lutar somente para ficar de pé. Vou repetir. O dia mau é o dia que você tem que lutar não para vencer. É o dia que você tem que lutar para ficar de pé. É o dia que você vai orar, você vai clamar, você vai pedir para Deus uma intervenção e Deus vai falar não. É um dia que você vai pedir para Deus algo e Deus vai falar não. O dia da dor, o dia da tristeza. Aí o apóstolo Paulo fala: olha, para vencer esse dia é só colocando a armadura de Deus. Agora eu te pergunto, aonde essa armadura é colocada? No seu corpo carnal? Para você receber essa armadura, você tem que estar nele, ele em você e você nele. E se você não estiver com a sua vida espiritual nutrida nele, essa armadura não vai vir sobre você. É por isso que tem pessoas que estão tirando a própria vida. Por isso que tem pessoas abandonando tudo, entrando em estado de loucura. Pessoas que não conseguem superar a perca, a morte, a perca de alguém. Já faz anos que morreu, não consegue superar. Não consegue superar a traição, a decepção. Foi diagnosticada com uma doença, não consegue se conformar, não consegue. Por que Deus? Por que Deus? Como é que vai vestir a armadura? Porque a armadura não é no corpo. Essa armadura você tem que vestir ela onde? Está aqui, ó. Tomai a armadura no Espírito. Onde, quando o crente está bem nutrido espiritualmente, quando ele está maduro, quando ele aprende a discernir, quando ele aprendeu a ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de comunhão, quando ele aprendeu a obedecer, quando ele aprendeu a ter temor, quando ele aprendeu a amar, perdoar, aí sim, a armadura. Porque Paulo fala, olha, se você não prestou atenção no texto, ele fala, tomai. Não está falando aqui, ó, Deus está te dando a armadura. Ele fala, tomai. Por quê? A partir do momento que você está espiritualmente, essa armadura é disponível para você. Tomai. Tomai toda a armadura de Deus. Está disponível, tome ela. Vista ela. Aí ele vai falar depois, né, os detalhes dessa armadura. E essa armadura, perceba que os detalhes dela são todos. Ele usa o terreno para ilustrar, para mostrar o espiritual. Aí ele fala, capacete da salvação. Por que você tem que colocar o capacete da salvação no dia mau? Para que você não caia na loucura, para que a tua cabeça esteja protegida. A couraça, para que você não seja atingido pelos dardos inflamados do desânimo, da angústia, da tristeza, da depressão, da ansiedade. A espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, para você poder lutar contra toda mentira que vão vir contra você. Porque a palavra é a verdade, e contra a verdade nada pode. Depois as sandálias do Evangelho da Paz. E essa sandália que ele está comparando aqui, era sandália porque Paulo tinha contato com um soldado direto, porque ele ficou preso. E ele observou que os soldados romanos daquela época, as sandálias que eles usavam, as pontas dela, a sola dela era toda cravejada com ferro, igual uma chuteira. Para quê? Para na hora que ele for lutar, ele ter firmeza, aderência. E Paulo pega da terra e aplica no Espírito. Por isso que é importante você estar bem espiritualmente.
Aí depois ele fala do que mais? O que está faltando? O escudo da fé. O escudo também para você se proteger. Perceba que o escudo, quando os soldados iam lutar, eles pegavam o escudo, sabe da onde? De dentro da onde? Pergunta para mim, da onde? De dentro da água, para ficar encharcado de água, para que quando as flechas vinham com fogo, batia no escudo para apagar. Então toda a ferramenta que o diabo, toda lança, toda flecha que o diabo estiver lançando em você, a tua fé vai bater na tua fé e vai cair no chão. Aleluia. É quando você está orando e Deus não responde, mas Deus, tudo bem, o Senhor não me responde, mas eu vou continuar te servindo, eu vou continuar te adorando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar clamando, eu não vou sair da tua presença. Eu perdi, mas eu vou continuar, eu vou permanecer. Por quê? Porque eu não estou vivendo simplesmente, aleluia, esperando algo aqui. Os meus olhos estão postos em Ti. Fica de pé nessa noite. Apaga as luzes, por favor. Os meus olhos estão postos em Ti. Eu olho para o alvo, sigo para o alvo. Então, nessa noite, você aprendeu 3 quinta-feiras aí sobre o Espírito. Lá em Levítico fala que a vida do corpo é o sangue. O sangue é a vida do corpo. E qual que é a vida do Espírito? Qual o sangue que vai no Espírito? Qual que é a vida do Espírito? Nós podemos aplicar aqui. É a luz de Cristo. Por isso que quando o homem se desconectou de Deus, Romanos 8:28, destituído foi o homem da glória de Deus, a luz. Deus saiu, perdeu a conexão, a luz saiu. E agora o espírito do homem está em trevas. É por isso que fala, fostes tirados das trevas para a maravilhosa luz. Por quê? Antigamente o seu espírito andava em trevas, mas agora o seu espírito está vivente, porque o seu espírito está na luz. E essa luz está aqui nessa noite. Essa luz está neste lugar. Essa luz está aqui nessa noite. Essa luz está aqui. Põe a mão no teu coração nessa noite. Agora, o apóstolo Paulo fala, isso aí vai ser uma outra imersão que nós vamos fazer aqui, ainda esse ano. Nós vamos falar sobre as línguas estranhas.